Deles e delas, um oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. O dia, melhor todos os dias. Boa noite, estamos entrando aqui pela Band Rio, canal 7, NET, canal 21, NET HD, canal 507 e pelo YouTube com o nosso Deles e Delas. Hoje nós temos um assunto muito importante que nós vamos conversar aqui sobre turismo, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. O nosso convidado já foi vereador 3 vezes, foi deputado estadual por 1 vez, deputado federal 3 vezes e foi vice-prefeito. Hoje ele ocupa a Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje, para bater um papo com vocês aí que estão em casa aí, conosco aqui, o secretário de Estado de Turismo aqui do Rio de Janeiro, o doutor Otávio Leite. Boa noite em recebê-lo aqui no nosso Deles e Delas, secretário. Satisfação é toda minha voltar a esse encontro bem carioca, né? Isso. Deles e delas. Liliane, uma alegria poder compartilhar com vocês, discutindo um tema que é fundamental para o nosso futuro. Fortalecimento do turismo, que é emprego e renda. E a cara do Rio. Que é muito importante. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Leleco. Tudo Que bem? prazer estar aqui de volta, né? No nosso programa querido. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite, secretário, né? Como vai? Tudo bem? Boa noite, minha querida Ângela Costa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Uma querida também, muito engajada na cidade do Rio de Janeiro. Engajadérrima, eu diria, né? Aliás, são dois aqui. O nosso outro debatedor também, Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, também super engajado na cidade. Olha a alegria que ele está, depois do carnaval que passou, com 90% de ocupação dos hotéis aqui no estado, a alegria que ele ficou. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Tem um Réveillon fantástico. Graças a Deus, né? Carnaval também, né? E vamos torcer que melhore, que a agenda esse ano está uma agenda bem complexa para o nosso estado aqui. Não é isso? Isso aí. Bom, hoje no final do programa, no Baldo Chacrinha, nós vamos recordar hoje que dia que ele é deputado federal por São Paulo pelo PSL, o nosso querido Alexandre Frota. Olha aí. Bom, então, no final do programa de hoje, no Baldo Chacrinha, Alexandre Frota, que hoje em dia é deputado federal pelo... Alexandre Frota, hein, Leleco? Desencaminhei Alexandre Frota, deputado federal por São Paulo, que teve uma bela votação pelo PSL. E você, ao sair de casa, saia super bem informado, lendo O Dia. Você vai para o seu trabalho com tudo, sabendo tudo que está acontecendo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, lendo O Dia. O Rio gosta de ler e ver O Dia. Realmente o dia melhor todos os dias. Vamos a um breve intervalo, rapidinho, e voltamos aqui com o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, o secretário Otávio Leite, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, voltamos aqui com o nosso Deles e Delas essa noite, conversando com o ex-deputado, o ex-secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite. Deputado, eu não sei nem como é que chama, deputado, secretário, né? Secretário, antes de entrar no nosso assunto, que é o turismo no Rio de Janeiro, eu queria lhe fazer uma pergunta baseada na sua experiência parlamentar. O senhor tem praticamente 30 anos de legislativo, né? Entre indas e vindas, até como vice-prefeito, mas de legislativo o senhor tem uma longa experiência, inclusive em Brasília. Queria que o senhor me falasse um pouquinho como é que o senhor vê essa pendenga, não sei se a palavra correta é essa, mas o que está acontecendo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e entre o nosso presidente Jair Bolsonaro, esse vai e fica, essa discussão da Previdência, enfim, essas coisas do Twitter. E como é que o senhor analisa isso? Porque nós sabemos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou recentemente também que é preciso ter muita experiência com o Congresso, né? E o deputado Bolsonaro, hoje presidente, tem essa longa experiência, mas parece que nesse momento está em crise. Quer dizer, tomara que passe logo, né? Mas como é que o senhor analisa com a sua experiência parlamentar? Bom, o foco é a questão da Previdência. E
contra a matemática não há ideologia que possa sustentar um debate. Os números são muito claros, o Brasil precisa fazer essa reforma. Todo mundo sabe disso. O presidente encaminha para o Congresso um projeto. O Congresso tem que dar curso, mas considerando que a base parlamentar ainda é muito frágil, são 56 deputados de 513, significa dizer que todos que defendem a bandeira precisam se mobilizar, tanto em nível do parlamento, os partidos mais próximos, o próprio presidente da Câmara, mas em especial o Poder Executivo. Não pode o governante ficar fora dessa partida, ele tem que se engajar, entrar em campo também, convencer, discutir, debater. Então, essa tem que ter muito jogo de cintura, né? Tem que ter jogo um tabuleiro de xadrez, enfim, tem que ter um jogo de cintura enorme, mas né? tem que enfrentar. Foi fixada uma prioridade. Eu acho que poderia também, concomitantemente, estar sendo discutido o pacote anticorrupção que o ministro Moro encaminhou. Eu acho que os dois dariam para, em paralelo, serem objetos de debate. Tem também aí um problema com o Supremo, né? Agora, enfim. Também, tem sempre rolo, né? Tem sempre o fato rolo. é o seguinte, o parlamento precisa de maioria. E no presidencialismo é indispensável que o governo tenha essa maioria para poder avançar. O senhor conheceu bem o nosso presidente, né? Porque foi parlamentar junto com ele, como deputado federal. O senhor acha que ele tem esse jogo de cintura? Você acha que está faltando um pouco de comunicação da parte do presidente com os deputados federais, com os líderes dos partidos? Está faltando um pouco de comunicação? Não pode o presidente se afastar. Eu não diria nem alienar-se, ele não é o caso, mas não pode afastar do terreno da disputa, do jogo político lá. É necessário que ele permanentemente dialogue com todo mundo, receba os parlamentares. É muito comum em qualquer sistema. Então, essa autoridade política que propôs um projeto não pode ficar distante dele. Eu penso que depois desse entreveiro aí, acho que as coisas vão caminhar, vão se juntar e os esforços somarem. O senhor é otimista, né? É o desejo de todo brasileiro que que esse projeto passe no Congresso, que realmente seria a salvação hoje em dia para o nosso país, essa reforma da Previdência. Né? É pressuposto. Se não aprovar, os estados tendem, todos os entes, cada vez ficarem asfixiados plenamente. Né? Agora, a reforma tributária é fundamental, a reforma política, mas eu elegeria mas o principal é a Previdência. Previdência e a tributária. É a Previdência. Né? Secretário, me diz uma coisa. O senhor é a favor do Twitter, das redes sociais? O senhor usa muito? Já usei mais, uso. Eu acho que o mundo... Se fosse mandar um Twitter hoje para o governo, qual que o senhor mandaria? Para o governo, para o presidente? O presidente, isso. Presidente, é hora de luta, vamos ao Congresso. Vamos ao Congresso. Arregaçar a manga e vamos se comunicar. E quem nos comunica se trubica. E presidente, reserva um dinheirinho aí para gastar em promoção do turismo no exterior. Isso. Porque ele tomou uma atitude, verdade seja dita, justiça seja feita, muito corajosa, adequada, necessária, que foi isentar os americanos de vistos para a entrada no Brasil. Também os japoneses, Austrália e Canadá. Nós pleiteamos isso há 30 anos, mais de 30 anos. Luta antiga de 30 Mesmo anos que a do recíproca turismo. não seja verdadeira, a senhora está acertada? Mesmo porque aí está em jogo a necessidade do Brasil receber mais pessoas, que aqui desembarcam, vão para os hotéis, vão ao táxi, vão a um show, vão a um produto turístico qualquer, que gastam aqui, portanto, geram emprego e renda. O Brasil é um dos últimos moicanos, né? Um dos últimos países que ainda exerce esse tipo de exigência. É daqui para lá, não de lá para cá, né? Agora, eu vi recentemente... Mas o importante é o pessoal vir para cá. Mas precisa de campanha, secretário. É o tal negócio, se você não divulgar, também não divulgar o nosso país lá fora também, o que está acontecendo aqui... Os números são muito claros. Brasileiros foram, em ordem de 1.500.000 brasileiros foram aos Estados Unidos no ano passado. E americanos aqui, apenas 570 mil. Quer dizer, um terço. É negócio também, Agora, a maioria é negócio. Deixa eu e fazer a maioria é negócio, bem lembrado. Uma pergunta. Outro dia saiu uma pesquisa mostrando que o Rio de Janeiro, acho que, se não me falha a memória, está em 10º lugar entre os países mais caros do mundo. Isso atrapalha? Essa pesquisa, eu não conheço as bases, mas com certeza ela está errada, porque nós temos hoje um preço de hotelaria, de serviços muito barato, se comparado a outros destinos. Agora, lógico, nós pelo temos poder que ser das comparados moedas, né? com destinos que realmente têm potencial turístico, né?
Se você comparar, com certeza o Rio não está nem 20º a nível de custo. O Rio tem 2 fatores nesse aspecto que precisam ser sublinhados. O primeiro é esse, né? Houve um crescimento grande da demanda hoteleira, oferta hoteleira, né? Saiu de 30 para 54 mil apartamentos, então a própria competição cuida de baixar os preços. E o dólar está 4 por 1. Então, se você é americano, tende o produto de graça, final Brasil ser mais barato. Graça, Então, o camarada pode se opor. O euro também caríssimo. Ir para o Copacabana Palace sem maiores apertos, né? Seria bom, né, Angélica? Cada vez mais. Otávio, como é que você vê? A gente está vendo essa movimentação da legalização do jogo, né? Está se vendo aqui no Rio de Janeiro a prefeitura tentando negociar um cassino no Porto Maravilha. Como é que você vê, como é que o governo do Estado vê essa questão? Eu acompanhei por alguns anos a tentativa de aprovar algo na liberação do jogo no Congresso Nacional. E sempre culminava com um impasse. Pela seguinte razão, porque se colocava no mesmo texto a possibilidade de várias modalidades do jogo. Maquininha em qualquer botequim, bingo a cada 200 mil habitantes, não sei quantos cassinos por estado. Eu penso que, primeiro, o ponto positivo é que o tema está mais maduro no Congresso. Eu acho que é compreensível, hoje é inadmissível, aliás, que o Brasil não tenha a experiência do jogo também. Eu só considero que ele deva ser feito de maneira muito cautelosa, não abrindo geral, mas tendo algumas oportunidades, 5, 6 cassinos, e acho que o Rio de Janeiro comporta pelo menos um grande cassino. Mas como escolher? Desculpa, Ângela, pode falar. Você acredita que realmente passe no Congresso? Eu acho que já esteve muito mais difícil, hoje muito mais fácil, mas a prosseguir um projeto com tudo ao mesmo tempo, certo, eu acho que inviabiliza, porque são muitos interesses. Afasta até os investidores, né? Exato. Se você vai botar um dinheiro num cassino, que é um grande investimento, se você tem uma maquininha em cada lugar, bingo e tal, o investidor não vai. Agora, você falou ainda há pouco no você tem que saber os estados, como ele falou, você não pode fazer em todos os estados, em todos os locais. Eu acho que a lei a federal... classe política vai querer cada um acarretar para o seu estado, levar para o seu estado, como Talvez foi a Copa do Mundo, fizeram 13 estádios, 12 estádios, aí quantos estão abandonados por aí? Entende? Então, acho que nós temos pontos maravilhosos aqui no Brasil e tem que selecionar 6 ou 7 lugares que realmente possa caber o cassino. E esse negócio da maquininha... Mas, Léo, você sabe, já dentro do cassino já tem a própria maquininha. Já tem a maquininha. Eu tenho muito medo desses projetos assim, gestados em Brasília, porque cada estado do Brasil é um país quase, né? Então, eu acho que a lei geral, de repente, os jogos, poderia vir de Brasília. Mas cada estado tem a sua peculiaridade. No Rio de Janeiro, não é mais necessário você fazer um cassino com 3 mil quartos, como querem, está no projeto. Porque nós já temos essa oferta aí sobrando. Né? Resort também, quantos shoppings tem no Rio de Janeiro? E agora, lógico, eu não sei se no Acre é essa mesma situação. Então, eu acho que o Estado deveria pontuar também um modelo, né, para o... No fundo, a gente precisa divulgar o Rio de Janeiro mais, nos mercados nacional e internacional. E isso significa ações direto na ponta, ir atrás do público, consumidor, ir atrás dos organizadores de pacotes, sempre em parceria com a iniciativa privada. O poder público... Como é que se faz isso rapidamente? Porque o senhor disse ainda há pouco que o governo federal precisava investir na divulgação, né? Isso, o governo estadual também. Quer dizer, se ninguém der o dinheiro, o governo estadual está apertado também. Como é que vai fazer essa aproximação com esses promotores desses eventos? Qual será a logística? O presidente esteve aqui há 15 dias atrás e falou que teve um corte muito grande na propaganda aqui da cidade. Comparou aqui, até a Portugal, né? Entendeu? O que a Europa investia. Entendeu? Portugal está lançando agora um programa para o Reino Unido, né? E eles vão investir uma barbaridade. Portugal tem 10 milhões de habitantes, recebe 18 milhões de turistas. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, recebe 6,5 turistas internacionais. Anos, há 30 anos. Há 30 anos, desde que nascemos, né, Alfredo? Praticamente, perto disso. E onde é que nós erramos? Na ausência de investimento, de prioridade. Então, quando a gente fala, veio o visto, esse visto, a isenção tem que ser informado para todos os americanos, ou pelo menos alguns nichos de mercado, né? Olha, agora ficou mais fácil você vir ao Rio de Janeiro.
ao Brasil. Você não precisa mais enviar sua documentação para um consulado, você basta embarcar e vir embora. Então tem os operadores turísticos, que são os organizadores de pacotes para o Brasil. Então esses têm que ser procurados, fazer roadshows, trazê-los para fazer fan trips aqui para os chamados agentes de viagens americanos, que vendem para o mercado americano, eles venham ao Rio de Janeiro, conheçam melhor o interior do Rio de Janeiro. O Rio tem coisas maravilhosas espalhadas por várias cidades. Então, esse é um objetivo. Você já esteve no Vale do Café? Olha, eu estou praticamente agendado para ir lá. Já tive sem ser secretário. É um tremendo produto. É um produto maravilhoso. É um produto que nós temos, quer dizer, guardadas as devidas proporções e muitas proporções, o Vale do Café está para o Rio de Janeiro, assim como o Vale do Loire está em termos de distância para Paris, e as pessoas vão visitar os castelos. Aqui nós temos as fazendas históricas, né? Uma ideia, primeiro, é divulgar isso, né? Botar aquelas placas marrons que existem pelo mundo afora, sinalização turística. Sinalização turística, a gente precisa ampliar isso. Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, que passou numa estrada e do lado tinha um sobrado maravilhoso da época do café, super organizado para receber visitantes, etc., boas pousadas. Então, trabalhar esse aspecto. Eu estou, em breve, tendo uma reunião... Região dos Lagos também, né? Região dos Lagos. Outro dia, o governador, sabendo que se iniciava um voo charter Buenos Aires, Cabo Frio, se despencou para lá, recebemos os turistas lá. Enfim, mas a gente está perdendo muitos voos também, né? Assim, outro dia eu fui fazer uma reserva de uma passagem, fiquei muito boba de ver, porque a maioria dos voos você tem que fazer... Só para São Paulo. Só para São Paulo. Isso é uma outra coisa que eu não sei de que forma... que as autoridades poderiam administrar um problema dessa natureza. Os voos do Rio agora estão saindo de São Paulo. Bom, você pode realizar o seu futuro que planejou. Com a Eurocap, tipo de capitalização da BB Seguros. BB Seguros é assim, você guarda o dinheiro para fazer aquela viagem e realizar aquele teu sonho da sua reforma, da sua casa, e ainda concorre a milhares de prêmios. Só falta uma coisa, é decidir quando o seu futuro vai começar. BB Seguros é o tipo de capitalização da Brasilcap e da Eurocap. Então, acesse lá, BB Seguros para todos os seus futuros. Vamos a outro rápido intervalo, vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já aqui com o secretário estadual de Turismo, Otávio Leite, hoje aqui no Deles Diário. Roda aí, roda. Voltamos agora com o nosso Deles e Delas desta noite, conversando com o Otávio Leite, secretário estadual de Turismo. Ainda há pouco nós falávamos aqui no programa sobre a ausência de voos para o Rio de Janeiro, voos diretos, né? Ou seja, muitos, eu sei que agora acho que a Ibéria vai estar planejando para cá, né? É um gol seu, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente tem muitos voos que não saem mais do Rio, saem direto de São Paulo e a gente tem que fazer conexão. Isso é ruim para a gente, né? Esse é um processo derivado do esvaziamento econômico do Rio de Janeiro. A malha aérea, ela é concebida, estruturada por cada companhia, que é livre para fazê-lo, mediante o conceito econômico, né? São Paulo são 33% do PIB brasileiro, Rio de Janeiro 11%. Ainda assim, o Rio vem sofrendo a mais do que deveria aqui para nós, de modo que é preciso reverter isso. Como é que reverte isso? Bom, é preciso ter proatividade. O governador Witzel já esteve com o presidente da TAM, aliás, fomos à sede da TAM, uma reunião de 3 horas com a TAM. A TAM que saiu recentemente. A TAM tirou muita coisa daqui. Muita coisa daqui. A Gol, tivemos já reunião, ele recebeu em Palácio a direção da Gol, tivemos com a Azul, enfim, há uma novidade no Brasil, que é a possibilidade de companhias aéreas internacionais poderem aqui se instituir, ter CNPJ brasileiro e operarem normalmente, disputando com as nacionais frequências internas, domésticas. O que muda isso? Isso daria mais competitividade. Não, estou dizendo o fato deles terem CNPJ brasileiro. Eles aí vão poder disputar frequências nacionais. Daqui, Rio-Brasília, seria uma empresa qualquer estrangeira, se constitui como aconteceu no sistema... Política de céu aberto. Foi o que aconteceu na parte automotiva. Você tem Volkswagen do Brasil, Ford do Brasil. São empresas estruturadas dentro das leis brasileiras. Mas você acha que essa saída dessas empresas aéreas foi
por causa de falta de passageiros? Não, tem a ver com um decréscimo econômico, tem a ver com a questão de segurança pública, né, que turismo e segurança dos aeroportos, caminha junto. Concorrência de aeroportos, que você tem problemas ali. Santos Dumont e Galeão, eles às vezes brigam entre si. Na verdade, são as companhias aéreas que acabam por colocar mais voos no Santos Dumont. Como é que reverte isso? Então, primeiro, um diálogo direto com essas companhias. Isso está sendo já estruturado e já está avançando. Depois, o que o governador... Mas isso não afeta as companhias brasileiras? Essa concorrência? São todas já internacionalizadas. A TAM agora é a Latam. Nenhuma mais é? São capitais completamente fluidos, estrangeiros, misturados, sim. E por aí vai. Por que eles preferem o Santos Dumont? Bom, mas as companhias aqui, né? preferem pousar no Santos Dumont do que o Galeão? Distância e a preocupação com a segurança, né? Mas para enfrentar esse problema, do ponto de vista a segurança do do itinerário, trajeto da volta, é isso? Segurança linha vermelha. Mas, eu já pensava o contrário. Eu prefiro pousar no Galeão, eu também, que a pista é muito maior do que para pousar no Santos Dumont, com aquela pista, de voo, que aquela pista é muito segurança menor, nas vias públicas. Mas, por exemplo, você não pode ter um incentivo, que teve uma campanha agora, vá para Miami pelo Santos Dumont. Ele não foi feito para isso. Quer dizer, e está com a Infraero, né? A administração desse aeroporto é da Infraero. Ou seja, a própria Infraero privatizou, né, o aeroporto, eles fizeram um investimento enorme, a operadora, e agora eles abrem uma concorrência que, no meu sentimento, é desleal. O aeroporto de Santos Dumont é ponte aérea. Deveria ser ponte aérea para Brasília, para São Paulo e tal, e não partir para essas conexões. Essa é a vocação do Santos Dumont, para voos mais curtos. De modo que a gente está fazendo um esforço grande para retomar o Galeão. Então, tudo isso tem a ver com a possibilidade de ter novos voos no Galeão. Como cereja no bolo, a ideia é implantar uma tributação a menor sobre o que é a via da aviação, sobre a gasolina. Mas isso... Diz que uma das mais caras é do Rio, né? Na verdade, o Rio pratica 13%. Né? São Paulo era 25%, baixou para 12%. Agora você tem Fortaleza com 6%, Recife com 6%, abastece a aeronave e aí o tributo que vai na bomba do QAV, da gasolina, da querosene da aviação, é nesse percentual. A ideia é que o Rio de Janeiro ele possa também praticar um percentual menor, uma alíquota menor, barateando o custo do combustível. Isso seria um fator que atrairia mais voos, mas só pode fazer isso se aumentar a receita, não pode diminuir receita. Então, e como é que vai aumentar essa receita? Trazendo mais voos, porque aí você teria condição de frequências nacionais. Já tem algum aqui em mente? Tem vários assim em conversas. Na ponta, não nasci tem na alguns ponta, em conversas. Tipo o quê, por exemplo? Não posso falar ainda não. Mas a gente está avançando bem. Mas eventos também eu acho que influenciam bastante isso, né? Parece que existe uma taxa, inclusive da União, muito forte, que dizem, por exemplo, eu tenho visto o pessoal do vôlei de praia reclamando que não consegue vir para o Rio de Janeiro, que a taxa é muito forte, muito alta, perto de outros estados. Você estaria trabalhando a esse respeito com a União? A gente tem que desonerar ao máximo para que mais eventos venham para cá. Essa que é a verdade, né? Porque o Rio tem essa vocação. É a cara do vôlei de praia, né? Sem dúvida. E a gente não consegue trazer o evento por causa... E de grandes eventos, né? Grandes eventos. Independente dos pequenos e médios, que no somatório findam por ser muito relevantes. Muito. Qualquer pequeno congresso, 100, 150 pessoas, tem muito peso, óbvio. Mas alguns eventos que têm peso, que têm assim, magnitude, visibilidade maior, o Rio de Janeiro é o melhor local para abrigar. Mas a gente só vem perdendo, né? Agora, secretário, o senhor falou ainda há pouco sobre a violência. Eu recebi recentemente um casal de turistas que veio do Sul para revalidar o passaporte no Rio de Janeiro, né? Enfim, e o casal veio apavorado, como se estivesse indo para uma, entendeu? Como é que a gente tem realmente alguma possibilidade, porque a mídia, infelizmente, cumpre o seu papel, obviamente, mas a gente divulga o que nós temos de pior. Pior que a realidade. Né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Fique à vontade. É o seguinte, o secretário, quer dizer, o governador, assim, é notório o engajamento dele com o turismo. Eu acho que nos últimos 4 governadores nós não vimos esse engajamento, indo lá receber esse voo internacional, indo em grandes congressos.
Esses congressos que nós tivemos agora, essa semana passada, de supermercados, foi um congresso que encheu a Barra da Tijuca, o Rio Centro. Eu fui. Muitos, né? Um congresso rico de pessoas de potencial e tal. Mas eu diria o seguinte, não adianta a gente fazer nada se não houver uma campanha efetiva do Rio de Janeiro. Eu estava com o senhor quando o governador, de forma entusiástica, anunciou que ele iria investir 20 milhões, queria investir 100, mas não poderia investir 20 milhões numa campanha nacional, internacional, seria até histórico a nível do governo, para divulgar tudo isso, essa isenção do visto, essas maravilhas do estado do Rio de Janeiro, que você com 1h30, 2 horas de carro, se acessa tanto mar, montanha e tal. Como está essa campanha? Porque, na verdade, é o seguinte, eu não conheço nenhum produto que se venda sem você anunciar. E na falta de um anúncio, né, positivo, uma campanha positiva, ganham espaço as mídias negativas que acabam por deturpar essa percepção que é muito pior do que a realidade. As pessoas chegam assustadas e saem recomendando para parentes e amigos, saem maravilhados. O Rio... Só ia complementar se essa verba realmente já está publicada, vamos dizer, porque é falada. O que eu gostaria de saber se já está... Não, ela está publicada, já houve descontingenciamento da dotação orçamentária, que é um termo técnico. Não obstante, a gente tem que vencer uma etapa que não é simples, mas vamos vencer. Que significa o seguinte, como o Rio de Janeiro aderiu a um regime de recuperação fiscal, todas as verbas publicitárias, elas só podem ser gastas em saúde e educação, exceptuando aqueles casos onde o interesse público está comprovado. Então, nós estamos consultando o setor superior que acompanha o regime de recuperação fiscal, que é um órgão, uma comissão em Brasília que acompanha cada detalhe dos gastos do governo do Estado para ultrapassar essa dúvida, né? É óbvio que investir em turismo é investir em sair da crise, em gerar renda. Saúde, emprego. A cada R$1 que se investe em turismo, você tem um retorno de R$17,7, segundo a Fundação Getúlio Vargas. É um estudo científico que revela exatamente esse potencial que tem quando pessoas desembarcam e se hospedam e consomem, por aí vai. Isso dá uma rodada gira a roda de uma maneira muito mais intensa. Então, a ideia é o seguinte, passado isso, ao mesmo tempo já estamos trabalhando para fazer conexões com a iniciativa privada, para fazer algo somatório. A iniciativa privada entra com um pedaço, o governo federal tem que entrar com um pedaço. Essa oportunidade nos Estados Unidos, ela não pode ser desperdiçada, tem que ser o mais urgente. Dia 17 de junho vai entrar em vigor o decreto do presidente Bolsonaro que vai isentar por completo. 17 de junho. Esse advento tem que ser acompanhado de uma promoção. Não está falando coast to coast, uma coisa gigantesca, mas já no primeiro foco ali, agora, trabalhando. Agora, deixa eu me perguntar, vocês vão trabalhar com mídias sociais? Porque, por exemplo, hoje a hotelaria sente muito isso, né? A hotelaria, hoje você faz reserva, qualquer pessoa que vai viajar hoje, ela faz reserva pelas mídias sociais. Antigamente, você ligava para o hotel, fazia reserva, não sei o quê. Hoje em dia é praticamente impossível. É possível até você encontrar o preço em dobro se você fizer uma reserva diante do hotel. Então, você usa o quê? Você usa o Instagram, você usa o Facebook, você usa as mídias sociais de uma forma geral para pesquisar o que você quer. Nesse sentido, nós estamos investindo? Não, uma boa parte dessa verba será investida nisso. Exatamente, você foi no foco. É preciso utilizar as ferramentas do mundo moderno. São as ferramentas da atualidade, né? As pessoas estão nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, enfim, mas tem que investir pesado ali, né? Tem que investir, eu diria, cirurgicamente, certo? Sabendo. Então, pegar as grandes operadoras de vendas de passagens, aí tem todas elas que nós conhecemos. Elas estão acabando, né? Elas estão acabando também. As grandes operadoras, elas estão se adequando aos novos tempos. Certo, né? Eu estou falando dessas online, conhecidas, agências online, Expedia da Vida, Decolar, essas coisas, TripAdvisor e por aí vai, Amadeus e por aí vai. É nesse foco que a gente quer trabalhar. Ao mesmo tempo, fixar parcerias com as companhias aéreas. Nós tivemos agora, o governador também teve em Berlim, em Portugal fui eu. Firmamos um entendimento com a TAP e o objetivo é implantar no Brasil o sistema do stopover, que, na verdade, o cidadão saiu de Lisboa para ir para Belo Horizonte, ele poderia, a custo zero, incluindo no bilhete, sair
do Brasil pelo Rio de Janeiro, de modo a ficar 2, 3 dias aqui. Não precisa voltar a Belo Horizonte. Exatamente. E não, de Belo Horizonte, normalmente o ticket seria Lisboa, Belo Horizonte, Lisboa. Agora não, ele pode ficar 4, 5 dias em outro local. E nessa competição, eu acho que o Rio é imbatível. Porque todo mundo tem o desejo de consumo em relação ao Rio de Janeiro. O artesanato é um dos projetos da sua secretaria com uma grande visibilidade. Como está sendo feito para promover esse projeto de artesanato aqui no nosso estado? Nós temos 12 milhões de empregados. É muito importante isso, né? Exato. Temos 12 milhões de desempregados no Brasil. No Rio de Janeiro, 1.300.000. O artesanato pode ser um grande caminho para muitas pessoas terem suas rendas e melhorar, enfim, suas receitas. Já são 10 mil os cadastrados no Rio de Janeiro. A questão é ampliar a base, mais pessoas poderem frequentar cursos, se qualificarem e, ao mesmo tempo, trabalhar firme na alta capacidade, aquele artesanato de alto nível, compreende? Porque aí ele passa a ter um valor agregado, uma possibilidade de venda muito melhor. Então, nós estamos fazendo muitas parcerias nesse campo para poder avançar e mais feiras, mais espaços, inclusive os hotéis poderem participar. Nós fizemos uns cafés no governo passado, cafés com artesanato. Esses artesãos vinham e mostravam os seus produtos durante os cafés da manhã, foi um sucesso total. E a gente quer agora retomar isso para valer. Ó, se você gosta de futebol, você sabia que o trem te deixa em frente aos estádios do Maracanã, do Engenhão, do Júlio de Coutinho. Aproveite e torça pelo seu time indo de trem. Acesse www.supervia.com.br ou baixe o aplicativo e planeje a sua viagem pela Supervia, que deixa você pertinho do Maracanã, do Engenhão e do Júlio de Coutinho e vai torcer pelo seu time de coração, ok? Vamos a um outro breve intervalo e voltamos já já com o secretário estadual de Turismo, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Voltamos com o nosso Deles e Delas desta noite, conversando com o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, estadual óbvio, né, Otávio Leite, e ele falou aqui sobre vários assuntos. E uma coisa me chamou muita atenção, a gente falou muito em turismo, como sendo uma tecla em que o governador Witzel está batendo, né, como novo petróleo, né, no turismo. E eu queria saber o seguinte, recentemente o prefeito Crivella e o governador andaram soltando farpas entre polícia, que é isso, que que a cidade está uma bagunça, não vou nem usar a expressão que o prefeito usou e tal. E eu queria saber o seguinte, eles estão alinhados? Falou que a cidade está uma esculhambação, o nosso estado estado está uma esculhambação. Deu uma banana para o município. Falou da polícia, enfim, a polícia, que não, enfim, todo mundo sabe. E eu queria saber o seguinte, nesse ponto eles estão alinhados ou não estão alinhados? Ou têm trabalhado juntos, têm conversado? O senhor tem conversado também com o secretário do Rio de Janeiro? Eu acho que o turismo é tão importante, tão estratégico, que merece ter um tratamento suprapartidário. Mas o senhor se dá com o Marcelo Alves? Me dou bem, dialogamos, etc. O que o governador ficou meio na bronca, na verdade é uma constatação que todos nós compartilhamos. Não tem cabimento, o sambódromo ser um tremendo equipamento, ter aquele que é o maior show da terra e no período demais dos meses no Rio de Janeiro nada acontece ali. Ali tem que ter uma serventia com muito mais ênfase. O próprio carnaval quase não aconteceu por falta de patrocínio, o governador se empenhou. Foi na ajudou junto à Light o patrocínio para as escolas. Foi o governador, aos 45 do segundo tempo. Então, o que ele acha é o seguinte, o sambódromo tem que ter vida durante o ano todo. Isso, o que não falta é criatividade, né? E eu de pessoas no Rio. Pegando um gancho aí, tem um projeto, certo, da Fórmula Indy, inclusive, que queria que você falasse um pouco dessa... E ele usa o sambódromo, né, nesse circuito novo, que é bastante ambicioso. A Fórmula Indy é transmitida aqui pela Band, a Fórmula Indy. Inclusive, a Associação Comercial chamou atenção para essa proposta. Ela está em gestação. Eu fui ao presidente da Petrobras, porque nós precisamos de um grande patrocinador, isso não é barato. E tem algo que eu acho que aqui para nós não deveria estar acontecendo. O Brasil gasta, via Petrobras, 11 milhões de euros ano só com a McLaren. Tu lá,
Não faz o menor sentido, né? Jogar isso numa Fórmula Indy no Rio de Janeiro, cujo desenho do projeto é muito bacana, né? Porque pega dentro do sambódromo com a grande facilidade de já ter os camarotes, já ter ali tudo pronto. Eu ouvi dizer... Então, está em gestação. Eu ouvi dizer, e acho que eu li uma notinha sobre isso, de que os principais, por exemplo, Petrobras e tal, vão investir prioritariamente os seus patrocínios para um público infantil, digamos assim, privilegiar ações que privilegiem o público infantil. Você ouviu falar sobre isso? Ouvi falar, é nada contra, tudo a favor, mas eu penso que um evento dessa magnitude, ela, tendo a Petrobras como âncora, ajuda a viabilizar por completo e vai ser para o Rio de Janeiro formidável, porque seriam 2 semanas padrão carnaval, em termos de número de pessoas que aqui viriam. Né? Com a arrecadação de impostos para serem investidos aí em projetos infantos juvenis. O carnaval aqui na nossa cidade foi um sucesso total que atraiu milhares e milhares de turistas. Como é que foi no interior do estado, secretário? Não, o estado tem muitos municípios com organização de carnaval, com a vocação. O Rio atrai muita gente, né? Aliás, Vassouras foi tema de uma escola de samba, Império da Tijuca, que desfilou no interior. Né? É uma coisa curiosa do interior, né? Tem o interior tem uma ocupação de hotéis até superior que a cidade. Exatamente. Cidades praticamente 90%. Você tem São Paulo e Minas, chega nessa fase, bate a porta no Rio e vai entrando. Paraty, que é limite ali. O Rio tem coisas realmente maravilhosas. A ideia é fazer um salão estadual do turismo, onde todos os potenciais municipais das regiões pudessem ali serem expostos aqui na capital para ter um Mas você já tem data certa para acontecer? Ainda não, mas estamos formatando, queremos fazer esse ano ainda. No que o senhor está mais trabalhando nesse momento? Quer dizer, qual é a sua, não diria menina dos olhos, mas o que mais o está motivando nesse momento? Olha, turismo tem que ter o produto em si, o destino com as suas vocações, mas sem hotel e sem avião não faz turismo. Hotel nós temos pronto, uma rede hoteleira, profissionais qualificados, precisamos trazer mais voos, eu estou trabalhando assim para valer em torno dessa bandeira de atrair mais voos para o Rio de Janeiro, o principal que é fundamental. Você ter um lugar para a pessoa dormir e ficar, que está uma maravilha e reclamava que não tinha. E agora os voos é que é o principal, trazer o pessoal para cá, precisa ter voo para cá. Agora uma informação técnica, né, científica, isso é apurado. Os índices estão caindo em termos de violência. Há um enfrentamento nítido no carnaval. Houve uma queda de roubos e furtos significativo. Então, o Rio de Janeiro, se caminhar melhor, a gente sabe que aí fica pronto para explodir, para valer. Mas também não é a principal queixa do turismo, né? O turista não se queixa tanto da violência, ele tem outras queixas anteriores à violência. Tem verdade, às vezes, não é a primeira. Para vir, não é a primeira, você tem sabe a sujeira, disso, né? Um pouco a sujeira. Informação. Miséria explícita, ausência de informação, tudo isso tem que ser trabalhado. Tantos blocos que saiu aqui na nossa cidade, só teve um acidentezinho pequeno, coisa foi mínima que aconteceu resolvido, lá, que passa até a ser irrelevante pelo número de blocos que... Quantidade de pessoas. Mas, secretário, e o calendário dos eventos do interior? É muito importante. Sem dúvida. E só para fechar, eu acompanhei o caso dessa turista alemã, entramos em contato, na verdade ela foi atropelada, enfim, uma coisa assim, mas ela está bem e tudo mais. O que importa é o seguinte, é que situações como essa, o Estado, na autoridade, de alguma maneira, tem que se fazer presente para, de alguma maneira, se colocar à disposição, né? Os números realmente foram bem melhores. Óbvio que é uma mega cidade, tem muitos problemas, mas, de qualquer sorte, é necessário avançar, estamos avançando. Calendário no interior, olha, o que não faltam são possibilidades. No turismo étnico, no turismo afro, no turismo religioso, nós estamos trabalhando, tem uma peregrinação para Aparecida, por que não inverter? Já imaginou de Aparecida ao Cristo Redentor, uma coisa que você pode, inclusive, computar como quilometragem para quem faz caminho de Santiago de Compostela, coisas assim, né? O turismo LGBT, que é também um potencial. O Rio de Janeiro é um estado friendly, né? Que é amigo do LGBT e por aí vai, né? O turismo histórico, a música, são múltiplas possibilidades, sem falar das praias, né? Da serra, das cachoeiras. Então, eu, para mim, tenho nesse desafio, essa altura da minha vida, assim, algo que muito me estimula. Eu quero muito contribuir
Porque, ao fim e ao cabo, tudo que nós falamos tem a ver com duas coisas, emprego e renda. Hoje, aproveitando a sua estada aqui, a Ângela é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O que você está sentindo no momento? Você acha que está sentindo as melhoras, que as coisas estão melhorando, estão avançando? Eu acho que a segurança está havendo uma melhora, entendeu? Mas o comércio ainda não conseguiu sair da crise. Nós ainda estamos realmente com muitas lojas fechando. Além das que estavam fechadas, ainda continuam várias com muita dificuldade. E parece que não melhora, né, Ângela? Ainda não apareceu a melhora. A economia como um todo precisa melhorar, Precisa melhorar. O Brasil tem um potencial aí para crescer em taxas maiores. O Rio, em si, falamos do petróleo, vem os leilões novos. Esses leilões do pré-sal são extremamente promissores. E avançando no turismo, a gente vai ter resultados, isso que importa. Secretário, conta uma novidade. Uma novidade? Uma novidade. Eu detesto, assim, falar sem estar concretizado, né? Meu Deus do céu. Uma novidade, uma coisa que está na ponta da agulha. O Alfredo Dantas aqui, batendo papo aqui, diz que esse ano a agenda cultural aqui no Rio de Janeiro vai ser uma agenda maravilhosa. Entendeu? Vai ter tudo para todo mês tem um grande o nosso estado aqui bombar aqui. Não é isso? A novidade é a criação de uma agência de promoção de turismo. Hoje nós temos uma companhia que tem um modelo pré-histórico, dinossauro, enfim, ela existe em si própria, ela, com todo respeito, tem bons profissionais que têm capacidade, tem memória, mas a gente precisa ir para um formato jurídico que seja moderno. E a ideia é ser uma agência de promoção de turismo, tal qual é a Apex no Brasil. Então é um modelo que eu acho que pode vingar. Estamos ultimando, a Embratur está buscando ser isso, estamos ultimando a formatação dessa estrutura jurídica. Nacional e internacional, com visão nacional e internacional. Visão nacional e internacional, para poder, com a iniciativa privada, é quase que uma gestão de uma instituição paritária. Entra a iniciativa privada, entra o poder público, transparência absoluta, modelo de gestão aberto, definir por um conselho, onde entram todas as instituições importantes ali, o conselho não pode ser muito grande, um plano de trabalho e executar, todo mundo participando, o Estado aporta um capital específico, porque investir em turismo é trazer receita, é isso que importa. No dia 2 e 3 de dezembro, o Rio de Janeiro vai receber uma conferência sobre o turismo da América Latina. O encontro terá a participação de grandes autoridades do setor de turismo em diversos países. Fale um pouco da importância desse encontro que vai acontecer no dia 2 e 3 de dezembro. É muito importante para a gente. Quando você puxa esse assunto, eu me lembro daquela música que a Elis Regina canta na maravilhosa voz dela. Né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Imagine o seguinte, não conhece mesmo. O Rio de Janeiro é patrimônio cultural da humanidade. Desde 2012. E pouca gente proclama isso, né? A ideia desse programa, nós acertamos com a AMT, vem Organização Mundial do Turismo, que é a ONU do turismo. Esse evento, ele tem o condão de revisitar essa medalha, esse emblema. Isso trabalha o nosso grau, assim, palavra da moda, pertencimento, né? Nós somos isso. E, ao mesmo tempo, vamos discutir bastante com grandes especialistas internacionais o viés cultura, patrimônio histórico agregado ao turismo. Isso é muito importante, foi uma conquista também junto à Organização Mundial do Turismo, dia 2 e 3 de dezembro. Bom, não existe educação sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Seix Gran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Seppa, através do seu centro cultural, atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Seix Gran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. E sabem muito mais, é só acessar cultural.seixgranrio.org.br. É uma grande oportunidade que a Fundação Seix Gran Rio, a Faculdade Seix Gran Rio, está dando para você que quer seguir a carreira de literatura, teatro, poesia e pedagogia. Fundação Seix Gran Rio, com a Faculdade Seix Gran Rio. Vamos ao último break comercial e voltamos já com as considerações finais do secretário de Turismo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, Otávio Leite, hoje no Delírio dela. Até já.
Olha, eu vou dar um recadinho aí. Chegou banha em porco, hein? Isso é um lançamento tradicional da família Veloso. A família Veloso que durante anos e anos comandou a rede de supermercado das Casas da Banha. Está de volta ao mercado de alimentos lançando o Pig Leve. Pig Leve, a banha de porco, aqui nessa nova embalagem maravilhosa. Você não pode perder a banha de porco em lata sem conservante. Leve aqui, isso aqui eu vou dar para os nossos convidados, para a dona Ângela, para o Alfredo, para a Lili e para você, Otávio. Então, e cozinhar com banha de porco é muito bom. Banha de porco Big Leve, é um produto muito das saudável. Casas da Banha do CB. CB muito mais você. Roda a vinhetinha aí dos porquinhos aí rapidinho, roda aí. Quem não se lembra dessa música? Vou dançar o tchá-tchá-tchá, Casas da Banha. Secretário, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje aqui no Deus dela, dando muitas explicações aqui a nós aqui, aos nossos telespectadores, e espero que o seu retorno em breve aqui novamente, que está tendo muita coisa nessa área de turismo, uma área que tem que avançar muito aqui, que é muito importante aqui para o nosso estado. É como o governador disse, é o petróleo do nosso estado do Rio de Janeiro, é o turismo. E você tem 30 segundos para mandar uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que nos une, né? A bandeira do turismo, que é a vocação do Rio de Janeiro, talvez das principais vocações do Rio de Janeiro. E a gente tem que arregaçar as mangas, todos nós, setor público, setor privado, para que o horizonte seja mais promissor, né? Então, para mim foi uma honra estar com pessoas da magnitude da Ângela, do Alfredo, da Liliane, de você, debatendo essa bandeira maior do Rio de Janeiro, que é o turismo. Que é muito importante. Não é isso, Lili? É isso, Leleco. Foi bom, né? O programa foi bom. ótimo. Obrigada, secretário, pela participação no nosso programa. O que é bom passa rápido. Passa rápido. Ângela Costa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, muito obrigada por estar aqui. Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro também. Muito obrigado por estar aqui. 90% de ocupação dos hotéis. Mas agora tem que preencher as outras lacunas, né? Dona Ana, tem que sorrir também, tem que melhorar as conversas. Exatamente. Estamos trabalhando. O nosso secretário vai melhorar o turismo aqui, entendeu? Trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos, entendeu? Boa noite a todos que estão em casa aqui nos assistindo até essa hora. Boa noite, Leleco. Um beijo carinhoso a todos. Nossa equipe aqui da Band, principalmente. É isso aí. E você da Barra da Tijuca, Requião de Bandeirante, Vargem Grande, São Conrado, não deixe de ler o Jornal da Barra. São mais de 30 mil exemplares distribuídos gratuitamente o Jornal da Barra do nosso querido Cláudio Magnavita. Não deixe, é gratuito a entrega, que você fica sabendo de tudo que acontece na nossa querida Barra da Tijuca. Secretário, obrigado pela presença e o programa aqui está às suas ordens para os seus esclarecimentos mais uma vez, ok? Muito obrigado. E fica agora, Lili, boa noite. Boa noite, Leleco. Boa noite a todos. Vou cumprimentar também. Isso aí. Tchau, Ângela. Tchau, Alfredo. Ângela, obrigado pela sua presença. Alfredo, obrigado. E desejando a vocês uma ótima semana e até o próximo domingo com mais um Deles e Delas. E vamos recordar aqui o nosso deputado federal no São Paulo, o rei que era rei do pornô, né? Do filme de pornô, e foi o deputado federal mais votado de São Paulo pelo PSL, o nosso amigo, querido amigo, irmão meu, Alexandre Frota. Boa noite e tchau. Você leve traz um mar de amor. O que eu quero é sentir teu calor. Acreditar, acreditar no amor. Acreditar, seja como for. Mandando, oh, vem me mandando as vibrações do ar. Acreditar, acreditar.
Você é demais, você leva e traz um mar de amor. O que eu quero é sentir teu calor. Acreditar, acreditar no amor. Acreditar, seja como for. Mandando, oh baby, mandando as vibrações no ar. Acreditar, acreditar no amor. Acreditar, seja como for. Mandando, oh baby, mandando as vibrações do ar. As vibrações do ar.